agradeço a sua pergunta. Todos nós ainda muito sensibilizados, continuamos aqui com a nossa solidariedade ao Rio Grande do Sul. E exatamente diante dessa catástrofe sem precedentes, eu diria que nem só catástrofe ambiental sem precedentes ou climática sem precedentes no Rio Grande do Sul, acho que foi a maior catástrofe climática da nossa geração, da minha geração, acredito, do Brasil. Diante disso, o Congresso Nacional foi grande parceiro e aqui me permite dar uma notícia boa, né, para todo o Brasil. Nesse caso específico do Rio Grande do Sul, nós não só estamos autorizados a criar tantos créditos extraordinários quantos forem necessários, como nós não precisamos colocar na conta desta questão de receita versus despesa, ou seja, nós não temos que ter preocupação com o impacto no primário, ou seja, de cumprir meta fiscal. Nesse caso específico, é uma das poucas exceções que foi dadas por lei, ou seja, pelas medidas provisórias, pelo Congresso Nacional. Então, dinheiro não vai faltar para o Rio Grande do Sul. Você foi feliz. Do que já foi anunciado, o valor que é necessário já foi anunciado pelo governo federal. Mais de 90 bilhões já foram anunciados. Porque não só na parte emergencial, que foi defesa civil, socorrer as pessoas, salvar vidas, dar alimentos, água, transporte, as Forças Armadas foram fundamentais, junto com todo o voluntariado Brasil afora, o Brasil adentro. Toda essa parte emergencial está passando e envolveu vários custos, mas o que fica foi uma terra arrasada. Você tem razão, eu tive aí e presenciei, né? Não é fácil reconstruir. Que bom, graças a Deus, o Rio Grande do Sul tem um povo resiliente, corajoso. A gente fica cada vez mais impressionado com a força, eu diria até espiritual, assim, né? De alma do povo gaúcho. Mas só isso não resolve, é preciso recursos, é preciso colocar a ferramenta na mão dos gaúchos. E isso não vai faltar pelo governo federal. Por que só foram pagos até agora 19? Mas vem a notícia boa. Foram pagos 19, mas já foram empenhados mais 25 bilhões. Porque você sabe, você acompanhou muito, a gente tem que ter todo um cuidado com os órgãos de fiscalização e controle. Nós dependemos das demandas dos municípios, os municípios precisam cadastrar. Ficou complicado, porque não tinha, às vezes, energia elétrica para colocar, né, para poder acessar pela internet. Isso tudo já foi resolvido. A gente flexibilizou as regras, mas todos os recursos necessários já estão ou pagos uma parte, ou empenhados outra, né? Ou já a ponto de empenhar. Algumas são estradas, então a gente vai pagando à medida em que vai se executando a obra. O dinheiro, de novo, está reservado. E na parte que você me perguntou, que é importante, além das pessoas mais carentes, ou aquelas que perderam tudo, R$5.000, R$5.100, que é o kit, para assim, colocar o mínimo dentro de casa, né? O programa de habitação Minha Casa Minha Vida tem um programa específico agora para o Rio Grande do Sul. A gente tem que pensar nesse setor fundamental para a economia brasileira e para a economia gaúcha, que é o setor do agronegócio. Você sabe que eu sou do agro e nós estamos com linhas diferenciadas. Hoje mesmo saiu 1 ou 2 medidas provisórias, acho que nem a imprensa deve ter tomado conhecimento, não sei que horas da madrugada que saiu no Diário Oficial, exatamente criando créditos específicos para o setor, inclusive não só da agricultura familiar, mas do pequeno e do médio agricultor e pecuarista. Fundo garantidor, você tem razão, ele não tem como dar em garantia, porque o bem dele foi destruído, foi levado pela enchente. Ele tinha um sítio, ele tinha uma propriedade rural, ele tinha uma fazenda, e ela está toda devastada. Você vai no banco pedir um financiamento, como é que você vai conseguir o financiamento se você não tem mais condições de dar o bem em garantia? Então, o governo está dando, através do fundo garantidor, a possibilidade. Pode ir lá no banco, ou no Banco do Brasil, no banco público, um banco privado, pode ir lá, porque o governo federal vai garantir que se você não conseguir cumprir esse crédito, pagar essa conta, que o governo vai pagar. Tem muitas aqui notícias boas e muitas políticas e programas para o Rio Grande do Sul. Eu posso estar te atualizando sempre para você estar ajudando aí na Rádio Guaíba a divulgar essa rádio que também tem uma grande repercussão aí no estado. Então, não sei se eu atendi todas as suas perguntas, o que ficou para trás, depois você me liga, eu te passo e você passa para a população gaúcha. Um prazer muito grande, Lazier, falar com você. Ministra, vou aproveitar essa pergunta, a gente já vai para São Paulo, lá com a Rádio Bandeirantes, mas antes, falando nessa questão do Rio Grande do Sul, há, obviamente, uma ansiedade muito grande nessa liberação de recursos, né? Por parte das prefeituras, do próprio governo do estado. E eu me lembro que quando o ministro Jader das cidades esteve aqui, ele
falou muito sobre isso e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, a gente não vai liberar o recurso assim, tem que ter a prefeitura, o Estado, tem que apresentar um projeto. Né? E eu acho que esse tempo, às vezes, né, o ministra, dá um gap e gera muita ansiedade e parece que tem uma paralisia, mas como a senhora disse, tem órgãos de controle e isso leva um tempo, né? Karine, lembrando o seguinte, planejamento é isso, né? Você primeiro socorre aquilo que é imediato, salvar vidas, não faltou recurso para isso. Deixar as pessoas bem abrigadas, alimentadas, socorridas, na área da saúde também. Isso, houve uma mobilização não só do governo federal, é importante dizer que muitos estados brasileiros colocaram aeronaves, equipamentos à disposição fora a população. E paralelo a isso, foi imediatamente, nós fazíamos sala de situação, eu mesmo reunia quase todos os dias, quando não podia, meu secretário executivo acompanhava, mas normalmente eu que ia, nós tínhamos sala, agora é uma vez por semana, mas sala de situação a gente reunia todos os dias para ver o que precisava, o que estava acontecendo, e foi esse esforço conjugado dos ministros, quase que todos os ministros foram para o Rio Grande do Sul para verificar, não foram fazer visita, dar um tapinha nas costas, foram lá verificar o que estava precisando e trazer as demandas para cá. E eu deixei de falar uma coisa importante, eu vi alguma coisa falando assim, alguém reclamando, porque está demorando para chegar. Olha, 17 bi, eu não sei qual foi o estado que recebeu esse ano esse recurso. E tinha que ser mandado mesmo. Temos mais 25 bi que já está empenhado, o que significa? Só falta pagar, porque falta chegar a fatura. Chegou a fatura, o dinheiro vai ser pago. Ou seja, 25 bi já estão empenhados, fora os outros 40 bi que estão prontos também em forma de crédito extraordinário. Mas tem um número que é importante, tá? O governo do estado vai poder fazer muita coisa porque foi suspenso o serviço da dívida. Então, algo em torno, que eu não sei de cabeça, se são 250 ou 300 milhões por mês, eu peço desculpa se eu falar um número aqui equivocado, que é um dinheiro que seria utilizado para pagar a dívida do Rio Grande do Sul, não vai ser pago, ou seja, algo em torno de 2 bi, quase 3 por ano, para que ele possa, em vez de pagar o governo federal, utilizar esse dinheiro para colocar a serviço do povo gaúcho e resolver os problemas e atender através de políticas públicas na área da saúde, da educação, da segurança, da melhoria da máquina pública, para que o ano que vem nós possamos já começar aí, janeiro, com o Rio Grande do Sul praticamente todo reconstruído e possamos aí aproveitar, né, para aproveitar o turismo do final do ano, aqui, fazer uma propaganda, né? Vamos visitar o Rio Grande do Sul, é uma forma de estimular o emprego, gerar economia, gastarem no comércio, né? Conhecer o Brasil, e quem não conhece o Rio Grande do Sul, fica aí uma dica, eu conheço, é um estado belíssimo. Excelente dica. Então vamos a São Paulo, vamos à Rádio Bandeirantes, quem está lá com a gente é o Heitor Fredo. Oi, Heitor, bem-vindo, ótimo dia para você. Muito obrigado, bom dia, Karine, bom dia, ministra, a todos que estão nos acompanhando. Ministra, recentemente em Campinas foi anunciada como obra do novo PAC o trem intercidades, que é uma demanda antiga aqui da região, do interior de São Paulo e também da capital paulista, ligando Campinas a São Paulo. Gostaria que a senhora falasse sobre investimentos na área do transporte ferroviário de passageiros. É um planejamento também do governo federal, uma forma que a senhora entende de desafogar trânsitos nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos? Perfeito, Heitor. Bom, eu sou uma apaixonada por ferrovias de um modo geral. Né, metrôs, ferrovias, eu quero aproveitar a sua pergunta para falar não só, né, da questão de regiões metropolitanas, como é o caso, né, o São Paulo é um estado que tem muitas regiões metropolitanas e cidades próximas que podem sim ser interligadas com ferrovias, mas o Brasil, que é um país continental, né, um dos maiores países do mundo em tamanho, né, somos o 5º maior país em território, é o único país de dimensão continental que praticamente não tem ferrovias. Ferrovia é mais barato, o transporte é mais barato, é mais seguro, ecologicamente falando, é mais sustentável, e o Brasil não consegue investir em ferrovia. E não consegue porque, e aí serve também, para a sua pergunta, as ferrovias entre municípios, né? Não só dentro do município, né? No que se refere a metrôs, a trilhos, né? Nós temos aí os trilhos, os veículos leves sobre trilhos, mas também o pesado, que é ferrovias. E só tem uma saída aí, Heitor. Num país empobrecido, num país que ainda nós temos
que melhorar a qualidade da educação, nós temos que investir na saúde, nós temos que zerar a fila do SUS de cirurgias eletivas, né? Quantas pessoas que estão há meses esperando. Eu, particularmente, é uma visão muito pessoal minha, né? Vocês sabem que eu faço parte de um governo que pode, às vezes, pensar de uma forma diferente, mas o presidente Lula me colocou aqui justamente porque ele gosta desse contraditório. Eu tenho uma visão um pouco diferente da economia. Eu entendo que não há nada tão caro em matéria de infraestrutura do que ferrovias. Então, nesse aspecto, eu só vejo um caminho. Eu mexo com o orçamento, eu cuido do orçamento brasileiro. Nós não temos dinheiro para fazer ferrovias no Brasil enquanto não acabarmos com analfabetismo, enquanto não tivermos saúde de qualidade, enquanto tivermos parceria investindo mais em segurança pública, dando casa para quem precisa. Então, eu sou, assim, muito entusiasta das parcerias público e privadas, que é o que vai acontecer aí com o trem-bala. Não sei se chama ainda de trem-bala, se vocês estão chamando de trem-bala, e provavelmente vai sair do papel. Ou você coloca para a iniciativa privada através de concessões, ou você faz parcerias público e privadas. Tem alguma coisa em ferrovias no PAC, sim, tá, Heitor? Para algumas ferrovias antigas que ainda estavam em processo de andamento. Mas eu acredito que o caminho do governo vai ser, e isso gera emprego também, isso gera renda, tem muitos países que têm expertise, e eu sou a favor até demais. Eu acho que as ferrovias não só levam desenvolvimento para o interior do Brasil, né, não só ajudam a resolver grandes problemas nos grandes centros urbanos, né, mas como também os países que têm expertise no assunto poderiam ser parceiros do Brasil através de grandes empresas de fora. Acho que a parceria pública e privada ou levar esse processo totalmente para a iniciativa privada, para que o orçamento brasileiro vá para onde precisa, que é para os mais pobres, que é para garantir qualidade de serviço público para quem precisa. O áudio deste e de outros programas você pode acessar pela nossa página Rede Nacional de Rádio.abc.com.br. Também, além de ver esse programa ao vivo, você também pode acompanhar outros pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Ministra, então, de São Paulo, nós vamos a Manaus, vamos à Rádio Norte FM. Quem está com a gente lá é a Juliana da Almeida. Oi, Juliana, bom dia para você. Oi, Karine, bom dia. Oi, Karine, bom dia. Bom dia, ministra. Bom dia a todos os colegas que participam e também aos colegas da Rádio Norte FM, Manaus e Brasília. Bom, ministra, a minha pergunta é sobre a previsão de gastos do governo federal para a prevenção de tragédias climáticas. A gente sabe que o Amazonas tem sofrido agora com a seca e a previsão para o próximo semestre é que esse cenário piore ainda mais. Então, diante disso, ministra, eu gostaria de saber se o governo federal já definiu o valor dos repasses para reduzir os impactos na região. Obrigada, bom dia a todos. Oi, Juliana. Sim, um dos recursos que nós liberamos para o Ministério do Meio Ambiente, o primeiro recurso foi exatamente incluindo o bioma do Pantanal e o bioma amazônico, diante de efeitos, de casos de calamidade pública, ou efeitos anormais, situações anormais, é possível pela legislação se criar créditos extraordinários, que provavelmente, a continuar assim, vai ser o caso também do bioma amazônico. Nós sabemos da importância do Rio Amazonas, do Rio Solimões, do Rio Madeira para o bioma amazônico e a importância do bioma amazônico para o Brasil e para o mundo, né? Nós não temos condições de trazer chuva, mas nós temos condições de amenizar esses impactos. A determinação do presidente Lula nesse aspecto, inclusive, quando falou do Pantanal, falou da mesma forma em relação à situação do estado do Amazonas, até porque a ministra do Meio Ambiente é da região norte, conhece muito a região e disse que já antecipou, ela fez um trabalho preventivo falando que iria precisar de mais recursos porque iria entrar numa situação anormal e atípica que já começou ano passado e que se alastra por esse ano. A partir disso, você me permite trazer aqui a minha opinião em relação à questão do norte como um todo, né? Não só na questão climática. Nós estamos aí a ponto de receber a COP30 o ano que vem, vai ser uma vitrine para o Brasil. Nós estamos trabalhando de forma muito enfática para poder trazer benefícios econômicos, financeiros para os brasileiros com o maior ativo que nós temos, que é a floresta amazônica. A floresta amazônica em pé significa
termos aqui duas responsabilidades. Manter a floresta em pé, mas dar dignidade para 28 milhões de amazônidas que moram e que precisam de emprego e precisam de renda. Então, a floresta em pé precisa valer mais do que a floresta deitada, do que a árvore deitada. E isso nós temos condições de fazer e apresentar na COP30, né, um grande projeto que está sendo elaborado por vários ministérios, né, de crédito de carbono, de títulos verdes, de trazer recursos, né, do mundo que precisa da floresta amazônica para que possa ser investido na população mais humilde, para que possa ser investido nos estados amazônicos a fim de fomentar o desenvolvimento sustentável. A Amazônia não precisa de chaminé, ela não precisa de indústria com chaminé, mas ela precisa da indústria verde, daquela, no ramo sei lá, do cosméticos, da farmácia, farmacêutico, que pode extrair o que há de bom das nossas florestas sem precisar derrubar nenhuma árvore, mas gerando emprego para quem está ali também. Então, eu aproveitei para emendar, porque eu sei que é a única pergunta aí do Norte que vai ser feita, para dizer que também dentro desse processo, não só de cuidado imediato daquilo que precisa, que é a situação climática emergente e imediata, nós também estamos trabalhando. Quando eu digo nós, é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, é a ministra Marina, é o ministro Haddad, toda uma equipe trabalhando para que nós possamos mostrar para o mundo que o mundo precisa ajudar a financiar a floresta amazônica em pé, e com isso a gente vai trazer recurso de fora, e não é pouco recurso, não só para cuidar da floresta, não só para cuidar através dos fundos, mas também para trazer desenvolvimento para essa região tão importante e tão empobrecida. Não é a única, não. Já vou chamar Belém. Ah, é? Mas antes disso, ministra, eu quero aproveitar que a senhora falou que a gente estava falando com o Amazonas sobre seca. Já que a senhora está em plena ginástica do orçamento, isso é uma mudança, né, de mentalidade do gestor que faz o orçamento, né? Contar com orçamento para contemplar esses problemas climáticos que nunca estiveram tão fortes, mas ao mesmo tempo é difícil prever, né? A gente teve uma enchente que acabou ficando até fora dessa meta fiscal. Mas como é que faz isso, ministra? Tem que ter quase uma bola de cristal? Karine, aí você me permite provocar um pouquinho, né? Colocar um pouquinho de pimenta na nossa conversa. Quando a gente fez o orçamento no primeiro ano do governo do presidente Lula, que foi aprovado no Congresso, a gente colocou um recurso bem maior para o Ministério do Meio Ambiente, mas foi cortado pelo Congresso Nacional. Claro, não tinha condições de prever, ninguém imaginava a enchente no Rio Grande do Sul, estava ainda no início da seca nos estados amazônicos, né? Não é só no estado do Amazonas, mas pega uma parte do Pará, enfim, alguma coisa em Roraima, alguma coisa ali no Acre. Então, diante disso, talvez fique o alerta para o Congresso Nacional, que o próximo orçamento que nós vamos mandar, que não se tire recurso do Ministério do Meio Ambiente, né? Não é uma briga aqui, não é uma escolha de Sofia, não é cuidar do agronegócio ou cuidar do meio ambiente. Vamos parar com essa polarização em tudo. O Brasil tudo levou para o Fla-Flu, né? Com todo respeito aí aos times, não estou aqui, eu não sou nenhum nem outro, tá? Mas, assim, nós não temos que discutir, não é uma escolha entre torcer para o São Paulo ou torcer para o Corinthians. É preciso cuidar do agronegócio, é ele que dá emprego, renda, sustenta, coloca comida mais barata na mesa, mas o agronegócio também tem que cuidar do meio ambiente, porque sem meio ambiente não tem vida. Eu sou do agronegócio e sou do agronegócio verde, né? Há muito tempo eu defendo essa bandeira e os efeitos climáticos estão aí. Então, se a gente parar com esse Fla-Flu, naquilo que é essencial, o Brasil tem tudo, gente, tem tudo para crescer com qualidade, crescer não deixando ninguém para trás.